Hoje nós vamos fazer juntos um template no Notion de controle financeiro para casais, como esse aqui que você está vendo. E vamos fazer tintim por tintim, então já abre o seu Notion aí e vem aqui para a tela do meu computador, porque a gente vai fazer juntos. Bom, gente, então como vocês estão vendo aí, eu tô aqui com uma página em branco de controle financeiro para casais, ela só tem o título aqui. E como todo template que a gente faz juntos aqui no canal, a gente vai começar fazendo o quê? As databases, tá bom? Então, quando a gente fala de controle financeiro para casal, o que a gente está falando, né? A gente está falando de algumas grandes variáveis e a gente tem que estabelecer essas variáveis para que a gente consiga fazer um desenho, mesmo que mentalmente, do que nós vamos elaborar dentro do Notion. Então, quais são as bases, os pilares para um controle financeiro para casais? Primeiramente, o estabelecimento de quem é quem, ou seja, da pessoa 1 do casal e da pessoa 2 daquele casal, beleza? Então, primeira coisa, a gente precisa de uma database de pessoas mesmo, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui, vamos escrever aqui base de dados, vamos colocar na linha e vamos colocar aqui pessoas, maravilha. E aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, Gustavo, que sou eu, e Mariana, que é minha namorada, por exemplo, beleza? E aqui vou deletar o outro. Então, nossa database de pessoas, logo menos a gente vem trabalhando nas propriedades, tranquilo? E aí, além de pessoas, o que a gente precisa também? A gente precisa estabelecer as despesas, né? Porque a gente vai fazer esse controle financeiro, o que a gente precisa ter para saber quem gastou o quê, quem está gastando com o quê, não sei o quê. A gente precisa fazer uma database de despesas, porque essa é a base também de um controle financeiro. Então, vou colocar aqui base de dados, inline novamente, vou colocar aqui despesas, perfeito. Vou colocar aqui então, por exemplo, despesa 01, despesa 02, despesa 03. Logo menos a gente trabalha aqui, vou deletar essa propriedade tags aqui, propriedade de tags aqui em cima também vou deletar, e beleza. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de despesa são as categorias de despesas. Por quê? Porque você vai saber mais ou menos um direcionamento completo. Porque aqui, por exemplo, eu coloquei 3 despesas para ilustrar, né? Mas pensa, quando você tiver bem mais que 3 despesas, você quer saber o acumulado por categoria para saber, eu posso gastar menos aqui, eu posso gastar menos ali, e isso facilita muito. Então, vou colocar aqui barra, base de dados, e vou colocar aqui categorias. Tranquilo? E aí, aqui categorias, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar casa, a gente pode colocar transporte e nós podemos colocar também streaming. Só de exemplo, obviamente que aqui você pode colocar tudo que você quiser e depois que a gente terminar você pode adicionar mais também. Beleza? Aqui em cima vou deletar isso aqui que a gente não vai usar, não tinha deletado. Beleza. E aí, gente, agora a gente vai caminhando aqui para colocar as propriedades dentro das databases. Se você ainda tem dificuldade de entender o que é uma database, o que é uma propriedade, quando utilizar cada uma das coisas, como você relaciona o database, eu vou recomendar o vídeo que é o curso completo de Notion gratuito aqui no YouTube, que você pode assistir, talvez te dê uma base melhor, mas de qualquer forma, se você quiser, você pode simplesmente ir acompanhando aqui, que na prática você também aprende muito, às vezes até mais do que na teoria, com exemplos que não são tão aplicáveis. Aqui é um exemplo totalmente aplicável. Se você está nesse vídeo, provavelmente você quer fazer isso. E também o que a gente vai fazer aqui é um template que você vai conseguir utilizar na prática. Então é importante você entender ali o passo a passo até para corrigir alguma coisa, para adaptar para sua realidade, por aí vai. Então vamos lá. Aqui em pessoas, quando a gente fala em pessoas, quais são as coisas mais importantes que você vai precisar ter aqui dentro, né, gente? Você vai ter que relacionar aqui justamente com as despesas, né? Então, quem gastou o quê, né? Então, eu quero saber, dessas despesas aqui, despesa 01, 02, 03, quem foi o Gustavo que gastou, quem foi a Mariana que gastou. E para isso, a gente vai utilizar o nosso famoso relation, relação aqui. Você vai vir aqui e vai colocar relação de pessoas com relação de despesas, beleza? Você vem aqui, adiciona e voilá. E aí, a partir do momento que você adiciona essa relation, o que você vai ver? Você vai ver aqui uma abinha de despesas em pessoas, você vai ver aqui uma abinha de pessoas em despesas. E aí, você vai vir aqui em Gustavo, por exemplo. Se eu colocar aqui em Gustavo, você seleciona uma despesa, selecionei uma despesa, vai aparecer aqui também. Então, se você vier aqui também dentro de despesas e adicionar para Mariana, vai aparecer ali em cima também, que vou adicionar Gustavo e
Vá lá, só um exemplo aqui para vocês. Uma outra coisa importante aqui é que você tenha um roll-up. O que é um roll-up? Gente, a gente vai pegar as propriedades das despesas aqui e trazer aqui para as pessoas. Mas antes, a gente vai estabelecer todas as propriedades aqui dentro de despesas. Logo menos a gente volta a fazer as propriedades das pessoas. Mas aqui ainda não tomou forma nenhuma, mas essa é a estrutura básica para que você consiga posteriormente deixar aquele template funcional e bonito, tá? Então fica comigo aí. E aí você vai aqui em despesas. O que é importante em despesas? Obviamente que está faltando uma coisa aqui que é fundamental, que nada mais é do que o valor daquela despesa. Despesa 1, qual foi o valor daquela despesa, né? Isso é a coisa mais importante ali, talvez, das despesas. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui um número. E vou colocar aqui valor, escrever valor, formato do número, vou escrever aqui real, porque nosso gasto em real. E boa, tá aqui, você já pode fazer, preencher esse valor aqui, vamos colocar aqui só de exemplo, R$200, R$300 e R$500, só para ilustrar para vocês. E beleza, outra coisa muito importante que você precisa ter, né? Você vai vir aqui em data e já está até sugerido aqui essa nova atualização do Notion. Se o seu aplicativo não está atualizado, você pode atualizar. Ela vai dando sugestões de nome das propriedades. Então, ao invés de colocar data e depois vir aqui escrever data da despesa, só clico aqui e coloco data da despesa. Ele já interpretou a nossa database, porque eu coloquei aqui os nomes, nome da database de despesas, o nome de cada uma das despesas de despesa 01, despesa 02, ele já veio aqui e falou, e que tal colocar a data da despesa? Ótimo, aceito e coloquei aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui data da despesa dia 12, data da despesa dia 26, data da despesa dia 28, só para ilustrar também. Então tá aqui, vou ajustar um pouquinho, vou diminuir aqui e beleza. Outra coisa que você tem que ter aqui dentro da sua database de despesas é a categoria. Então, dessas categorias aqui de casa, transporte e streaming, dentro aqui dessas despesas, qual que é? Despesa 01 é de casa ou é de quê? Ou é de transporte, ou é de streaming, por aí vai. E para isso a gente faz igual a gente fez aqui entre pessoas e despesas. Eu quero selecionar aqui dentro da database de despesas qual é a categoria de cada uma dessas despesas. Então, se eu venho aqui e coloco relação. Colocou relação, vou colocar aqui categorias, vou vir aqui em mostrar categorias e vou adicionar a relação. Já ficou aqui grande e a gente já pode inclusive vir aqui no canto superior direito, 3 pontinhos, colocar texto pequeno, largura completa. Então a gente estica tudo isso daqui. Beleza. Esticamos, agora você já pode fazer essa seleção aqui de categorias. Então a gente pode colocar aqui o valor, a data da despesa, categorias e pessoas. Então a gente já começa a tomar uma base melhor aqui no nosso template. Aqui a gente pode mudar esse negócio aqui de pessoas para responsável por cada uma das despesas, tá? E aí, responsáveis vai ser de acordo com o casal mesmo, né? Responsável vai ser o cara que tá pagando, a pessoa que tá pagando ali, ou vai ser a pessoa que gastou e não necessariamente a que vai pagar. Então você pode fazer esse controle, pode colocar até 2 abas aí, se você quiser. Enfim, vamos voltar aqui agora para a database de pessoas e vamos colocar algumas coisas muito importantes. Lembra que eu queria saber quanto que o Gustavo gastou no total, no acumulado? Ou seja, ele tem 2 despesas aqui. Eu, no caso, tenho 2 despesas aqui, despesa 01 e despesa 03. Qual que é o somatório dessas 2 despesas? Fácil de ver aqui, né? 01 e 03. 200 mais 500, 700. Mas e se eu quiser isso automaticamente, de acordo com várias despesas que eu estou colocando, eu for lá e ver aqui isso de forma automática e independentemente do valor, para eu não ter que ficar fazendo essas contas, né? Obviamente. Então, é para isso que a gente vai usar o rollup que eu já tinha adentrado, como você já tinha falado que a gente utilizar. Então, vamos lá. Como é que a gente utiliza o rollup, que é para pegar essas propriedades aqui de outra database e colocar aqui dentro? Então, para início de conversa, você precisa já ter um relation, uma relação. Então, já está aqui. Essas despesas aqui é uma relação. Então, eu já consigo ter um rollup e puxar alguma outra propriedade aqui dentro das relações. Então, vou vir aqui e colocar rollup. Maravilha, coloquei rollup. Vou selecionar a relação que é despesas. A propriedade que eu quero pegar é o valor. E eu quero calcular isso daqui para soma, tá? Então, olha só. O Gustavo gastou 700, então 200 mais 500. E a Mariana gastou 300, que ela só tem uma despesa vinculada a ela aqui. Maravilha, né? Então, tem aqui o rollup que a gente vai chamar de rollup
valores. Tranquilo. E aí, outra coisa que eu acho que é importante da gente estabelecer aqui também, para um controle mensal, é pegar o rollup das datas, tá? Então, eu quero saber quais são as datas que teve desembolso de cada uma das pessoas aqui, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, vou colocar rollup novamente e vou vir aqui na relação, colocar despesas também, vou colocar a data da despesa e vou deixar para mostrar o original. E aí que eu vou vir aqui editar esse rollup para rollup datas. Beleza, maravilha. Beleza, e agora dando sequência, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma fórmula aqui dentro de despesas, que essa é a parte um pouco mais complicada, que o pessoal tem medo, né? Que realmente é uma lógica um pouquinho mais chata que a do Excel, por exemplo, mas não tem porquê você se assustar, é um negócio muito simples, a gente vai fazer juntos aqui. Mas a gente vai colocar uma fórmula aqui dentro da database de despesas, para depois puxar para as pessoas, para a gente saber quando cada pessoa gastou em um dos meses. Então vamos lá. A gente vai vir aqui, nós vamos vir em despesas e vamos colocar uma fórmula para filtrar apenas as despesas feitas no mês atual, no mês que a gente está. Então como que a gente faz isso, gente? Vamos lá. A gente vai vir aqui adicionar uma fórmula, uma propriedade. A gente vai escrever aqui fórmula. Beleza, colocamos aqui fórmula. Vamos sempre nomear tudo. Por quê? Para depois você não se perder. Então vamos colocar aqui fórmula dos gastos do mês. Perfeito. A gente vem aqui e voilá. E aí, a gente vai fazer a seguinte fórmula. Lembre-se sempre, a gente está querendo aqui pegar o quê? A gente quer pegar exclusivamente os valores dos gastos do mês atual. Então, a gente vai vir aqui, o formato da data é sempre muito importante. Então, por que a gente vai trabalhar com o format date aqui? Porque, olha só isso daqui. Esse formato aqui é 16 de setembro de 2024. Tranquilo? Ótimo. Só que poderia ter sido escrito de outra forma, como por exemplo 16 do 09/09/2024. Beleza? Poderia ter sido escrito de outras formas. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com esse formato de data. Beleza? Então a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui o formato da data, vamos colocar aqui a propriedade data da despesa e depois a gente vai colocar o formato que a gente quer. Inclusive, se você passar o nome aqui, vamos colocar aqui format date. Se você passar o mouse aqui, você vai ver aqui como é que funciona isso. Você coloca e depois você coloca o formato, você coloca a data que você quer e depois você coloca o formato para retornar em outro formato. Pode ser o formato que você quiser aqui, setembro 27 de 2024, 2024/09/27 e a data em horário, enfim, você pode colocar de várias formas diferentes. Perfeito. Qual que é a forma que a gente vai querer trabalhar? A gente vai querer trabalhar neste formato aqui, ó, que é 2024, YYY, que é 2024, que seria tracinho mês 09 e fecha, igual tá aqui embaixo. Então a gente quer esse formato aqui que ficaria, o resultado seria esse aqui mais ou menos, que é basicamente só pra gente encontrar, é um formato fácil pra gente encontrar a data, o formato da data correto e estabelecer um padrãozinho aqui. Perfeito. E aí depois a gente tem que colocar aqui, tem que ser igual ao quê? Ao mês atual, ao mês que a gente tá, né? Então, eu quero retornar apenas o que tá dentro desse mês atual. Perfeito. Vamos ver aqui, colocar novamente format date, formatar a data. Vamos colocar o now, que é agora, é uma variável de agora aqui dentro. Não precisa colocar nada dentro do now. A gente volta aqui, vem um vírgula e vamos colocar o mesmo formato de data. Então, YYY, tracinho, tracinho, fecha e voilá. Então, qual que é o negócio aqui? Gente, eu quero que marque, que dê como ok, apenas as despesas que foram feitas dentro desse mês. Isso aqui é uma maneira de você fazer um filtro. Então, bem interessante, né? Então você clica aqui e salva. Salvou, olha só o que vai acontecer, gente. Se você vier aqui na data da despesa, 16 de setembro de 2024, você vai vir aqui e colocar, por exemplo, para agosto, 29 de agosto. Olha só, desmarcou aqui. Você está vendo aqui que essa nossa fórmula já está funcionando. Só que a gente vai precisar de uma outra fórmula que vai retornar o valor aqui se a propriedade estiver marcada. Se não estiver marcada, não retorna o valor. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai adicionar aqui mais uma fórmula. E aqui, sempre nomeando, vamos colocar aqui fórmula de soma gastos do mês. Beleza.
A gente pode até mudar essa daqui, fórmula, a gente colocar aqui, mês atual. Maravilha. E aí, gente, a gente vai fazer a fórmula aqui assim. Se o mês atual for igual a verdadeiro, né? Se tiver marcado como verdadeiro, eu quero retornar a propriedade de valor que a gente tinha colocado ali, né? Então, colocar, cliquei, consegui colocar. Mas se não for igual, então vamos lá. Se a propriedade do mês atual for verdadeira, ou seja, se aquela despesa tivesse sido feita no mês atual, retorne o valor dela. Se não tiver sido feita no mês atual, retorne, vírgula, retorne 0. Maravilha. Voilá. Perfeito. Então, olha só, você vê aqui que essa despesa aqui de R$200, ela foi feita no mês de agosto, então não retorna nada. Mas já a despesa 02, ela foi feita no mês de setembro, então retorna os R$300. Então o que a gente vai vir aqui fazer aqui na database de pessoas? A gente vai vir aqui novamente, adicionar um rollup, tá? Então rollup, soma gastos do mês. A gente vai selecionar a relação, vamos colocar aqui despesa, vamos colocar a propriedade de fórmula de soma de gastos do mês e vamos colocar aqui mais opções e vamos colocar soma. Voilá, temos aqui resolvido o nosso problema. Então o Gustavo, no mês atual, ele gastou só 500. Por quê? A despesa 01 de 200 não está nesse mês, está no mês passado, está no mês de agosto. Aqui a despesa 03 está nesse mês, então soma só esse mês. A despesa da Mariana aqui, ela foi feita no dia 26 de setembro, esse mês, então ela entra aqui R$300. Uma outra coisa que a gente pode fazer é só colocar aqui mais uma fórmula, e dessa vez simples, é para pegar a fórmula final gastos mês. E você vai entender, olha só o que a gente vai fazer, só para deixar a formatação correta, né? Isso aqui é uma gambiarrinha do Notion, que não deveria ser assim, mas é o que a gente tem, a gente utiliza isso, né? Então a gente vai vir aqui em rollup soma dos valores, só que antes do rollup soma de valores, a gente vai colocar um cifrão, né? E vamos colocar aqui um mais, e ótimo, tá aqui, tá feito R$500. Então o Gustavo gastou R$500, Mariana gastou R$300. Isso daqui a gente vai até ocultar depois, só como base, só vamos utilizar como base pro que a gente vai querer apresentar aqui, beleza? Então vai ficar no back-end, digamos assim, não vai ficar exposto isso daqui, nem isso daqui. A gente só utilizou todos esses rollups para ir construindo as fórmulas que a gente vai querer que apareça pra gente, que no final das contas é o quê? Quanto cada um das pessoas do casal gastou no mês. Então, feito isso, nós agora vamos finalmente partir para a parte de colocar as coisas, os pingos nos is, né? Colocar o que a gente quer mostrar aqui no nosso front, nessa parte inicial aqui, pra gente saber quanto que a Mariana gastou, só de bater o olho aqui, não tem que ficar nessas tabelas aqui, porque assim fica muito ruim. Então vamos organizar este template. Bom, gente, para início de conversa, então, nós vamos pegar tudo isso que a gente fez e vamos criar uma página para cada uma dessas databases. Por quê? Porque a gente separa isso e depois a gente vai vir colocando as visualizações. Então vamos colocar aqui barra página, maravilha, aqui pessoas. Perfeito. Então a gente vem aqui, sobe e coloca pessoas aqui. A gente vem aqui, barra página. Vou acelerar o processo aí, vou só repetir. Vou colocar aqui despesas. No momento que a gente fez isso daqui, nós vamos finalmente começar aqui a colocar nossas visualizações. Então vamos vir aqui, visualização 1. Vamos colocar aqui de pessoas. E vamos colocar aqui em tabela no primeiro momento, mas a gente vai vir aqui e já vamos editar aqui o layout e vamos colocar o layout em galeria, tá bom? Então tá aqui, Gustavo e Mariana. Beleza, mas eu quero deixar isso aqui um pouco mais customizado, né? Então vamos vir aqui, vamos clicar aqui no Gustavo e vamos colocar uma capa. Vamos alterar a capa, você pode vir aqui e carregar, colocar uma imagem sua. Eu, no caso aqui, vou só para, como é a critério de ilustração, vou colocar aqui homem, escrever homem, vou colocar aqui esta foto,
Perfeito, colocamos essa foto aqui, não sou eu, mas serve de exemplo. Perfeito, Mariana, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar aqui como capa, alterar capa. Unsplash, vamos pesquisar por mulher. Colocamos aqui e vamos vir aqui, vamos mudar o layout para mostrar aqui a visualização do cartão como a capa. Perfeito, vamos vir aqui reposicionar a Mariana, que ela está fora de posicionamento. Perfeito, a gente pode reposicionar aqui também um pouco o Gustavo. Ótimo. Só que isso daqui não está mostrando nada, está mostrando a foto das pessoas. Eu não quero isso, né? E é por isso que eu vou vir aqui e vou colocar aqui as propriedades que eu vou mostrar. E a gente vai colocar aqui as propriedades, a propriedade de fórmula final dos gastos do mês. Então, tá aqui. O Gustavo gastou R$500 por mês e a Mariana R$300. Só que assim fica meio vago, né? Eu quero colocar aqui também um negócio que mostre, de fato, que isso daqui significa os gastos do mês, né? Então, vamos vir aqui e criar a nossa última fórmula aqui nessa database. Vamos vir aqui, vamos colocar aqui fórmula gastos do mês. Perfeito, vamos editar essa fórmula aqui. E nós vamos colocar basicamente, vamos vir aqui colocar estilo, a gente vai estilizar aqui. Vamos colocar gastos do mês. E vamos colocar aqui estilo, vamos colocar em laranja, então orange, vírgula, e vamos colocar em negrito também. Perfeito, feito. E aí a gente também vem aqui nas propriedades e colocamos esse gastos do mês em cima do que foi gasto mesmo, da propriedade de gastos final. Olha só, fórmula final gastos, e aqui o gasto do mês, que a gente sabe quanto cada um gastou no mês. Maravilha! Isso daqui é só o exemplo, né? Tudo que você for adicionando nas despesas vai indo aparecendo aqui, desde que for feita no mês atual, desde que tenha sido feito no mês atual. Perfeito! Vamos aqui para a nossa próxima visualização, que nossa próxima visualização nada mais é do que o quê? Do que a visualização das despesas, tá bom? Então a gente clica aqui, coloca despesas. E aí aqui tem todas as propriedades que a gente já tinha conversado, só que a gente não precisa necessariamente mostrar todas as propriedades, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos começar pelo valor, né? Que é o mais importante. Então a gente arrasta aqui, organiza esta parte. Depois a gente coloca aqui a data da despesa também. Vamos organizar novamente. Aqui a gente tem as categorias, que também vai ser importante. O responsável também a gente coloca, só que essa parte aqui a gente não precisa, tá? A gente não vai precisar dessa fórmula aqui de soma de gasto. A gente vem aqui e oculta na visualização. A gente vem aqui no mês atual também e oculta na visualização. Maravilha! A gente pode também ocultar aqui o título dessa database, porque logo menos a gente vai fazer um estilinho diferenciado. E por fim, a gente tem que colocar também aqui nossa visualização de categorias, né? Então coloca aqui categorias, perfeito. E aí a gente pode ocultar esse título também, só que a gente também tem que mudar o layout. A gente vai colocar o layout também de galeria, tá? E aí eu já separei algumas imagens aqui, gente, e eu vou colocar para vocês aqui, vocês vão ver essas imagens. Então vou carregar e vou subir isso daqui rapidinho, vou acelerar o vídeo aí para vocês. Agora é só colocar aqui para aparecer, ao invés do conteúdo, a capa. E voilá. Aqui a gente pode colocar ícones, né? Vou até já deixei aqui os ícones. Casa, transporte, adicionar o ícone do carrinho. E streaming, adicionar o ícone de filme. Perfeito. E aí aqui a gente vai adicionar uma última propriedade aqui, que vai ser de rollup. E esse rollup aqui, naturalmente, vai ser com as despesas. Nós vamos calcular o valor para a gente saber o valor total que a gente gastou aqui dentro com cada uma dessas categorias. Beleza? Coloquei o rollup e vou colocar para mostrar o rollup aqui, clicar no olhinho e pronto. Então aqui eu sei que o quanto que eu gastei em cada uma dessas propriedades, é porque eu não marquei aqui as categorias ainda. Então vamos supor que essa primeira despesa aqui seja streaming.
vai vir para cá automaticamente. Perfeito, né? Vamos colocar uma para cada um. Vamos lá e casa. Ótimo, aí ficou uma para cada um. Os valores estão preenchidos aqui. Beleza? Então a gente tem nossas 3 databases aqui e agora a gente vai trabalhar mais no design, digamos assim, né? Então aqui em cima nós vamos colocar um callout. Por quê? Nós vamos colocar um callout de menu mesmo, né? Então a gente vem aqui e colocamos o menu pin, um pinzinho aqui. Vamos colocar aqui. Pode até ser em letra minúscula. Colocar em negrito. Pode até colocar aqui também. E a gente coloca as páginas aqui dentro deste menu. Para não ocupar muito espaço aqui na vertical, a gente pode vir aqui e colocar barra, colunas. A gente pode colocar até 3 colunas aqui. Maravilha. E aí a gente coloca aqui um divisor. Na parte de baixo, deleta isso daqui, deleta isso aqui, deleta isso aqui e vou lá. Aqui em pessoas a gente pode também colocar um íconezinho aqui, por exemplo. Aqui em categorias a gente coloca um outro íconezinho de pasta aqui. E aqui em despesas a gente coloca um íconezinho de saída, assim, por exemplo. Olha só, coisa maravilhosa, já tá dando uma carinha diferente aí pra gente. Você pode até vir aqui e colocar mais um divisor. E aí, você deixa esse espaço aqui do seu menu. Olha só, dá um toquezinho diferente, né? Aqui nós vamos, nessa database, ocultar esse título. Por quê? Aí você me pergunta, por quê? Porque a gente vai colocar aqui um título para cada uma dessas databases. Então, vamos colocar aqui um barra heading 2. E aí seria separado, dando tracinho. A gente vem aqui, coloca o negrito, coloca para que fique em rosa. Aí a gente coloca, arrasta aqui para baixo. Ótimo, maravilha. Aqui em despesa nós vamos arrastar aqui pro lado para já criar uma coluna automaticamente. Então a gente colocou aqui os nós e o despesa. Vamos clicar aqui nesse nós e clicar um Ctrl D, tá? Se apertou Ctrl D, aí a gente coloca aqui para baixo. Perfeito. Vem aqui, aumenta essa letra aqui pro título 2. Vamos vir aqui, colocar título 2. Ao invés de, mas só que aqui não é nós, é despesas. Então, pronto. Então tem aqui o nós e os despesas. E a gente também pode colocar isso daqui em callout, né? As databases em callout. Então vamos vir aqui, frase de destaque, arrasta aqui, vamos colocar aqui um coraçãozinho, ótimo, então aqui fica assim, e aqui tem as despesas, vamos arrastar isso tudo aqui e deixar o casal aqui do lado esquerdo, nessa vertical aqui, e aqui todas as despesas, você pode até vir aqui e diminuir para não ter esse scroll, porque se você deixa muito grande, você fica com esse scroll aqui, você vem aqui, arrasta tudo para cá, o scroll some. Beleza? Vamos colocar também um ícone aqui pro Gustavo. Então, um ícone pro Gustavo. Pode ser emoji mesmo, né? Um emojizinho assim. E pra Mariana também, um outro emoji. Vamos colocar minha namorada, né? Vou colocar o emoji de princesa. Olha só. Maravilha! Então, tá feito. Aqui, vamos novamente vir aqui em duplicar. Pode ser só Ctrl D, pode apertar Ctrl D aí também. E vamos colocar aqui categorias. Perfeito. Perfeito, as categorias estão aqui. A gente arrasta a database aqui para cima. Vamos aqui novamente colocar um callout, um destaque, arrasta para dentro a database de categorias. Aqui a gente coloca o ícone de categorias que a gente utilizou aqui em cima e voilá, aqui a gente dá um espaço, vamos colocar aqui um divisor. Aqui despesas ainda não tá com o callout, então barra callout. A gente arrasta aqui para dentro e vamos colocar o ícone que a gente colocou aqui em cima. Perfeito, olha só, coisa maravilhosa, coisa linda. Já temos aqui toda a nossa base. Então qualquer mudança que você faz aqui, vamos supor, eu não quero mais essa despesa aqui
essa despesa aqui não foi feita nesse mês, é pro próximo mês, é programada. Olha só, essa era a despesa da Mariana. Olha só aqui o responsável. Aqui ela tá com zero, porque não tem nenhuma outra despesa. Vamos supor aqui que agora essa despesa foi no dia 1º de setembro. Já vem aqui pro Gustavo, 700, 200 a despesa 01, que foi nesse mês de setembro, que é o mês atual que eu tô gravando esse vídeo. E tem aqui o despesa 03, que foi R$500 e também foi setembro, no mês que eu tô gastando esse vídeo. 500 mais 200, 700 automaticamente. Isso ajuda muito. Por que isso ajuda muito? Porque não vão ser só 3 despesas, vão ser muito mais que 3 despesas. E a partir desse momento, as coisas têm que ser mais automatizadas, né? E, gente, eu vou melhorar muito esse template aqui, porque tem alguns pequenos problemas aqui dentro. Por exemplo, vão ser várias e várias despesas aqui. Eu posso criar, por exemplo, um filtro para cada mês do ano, e aí colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. Aí você consegue ter um controle compartimentalizado e também você consegue deixar um histórico de gastos por mês, e aqui vai sendo automaticamente carregado. Você pode ter uma seção de assinaturas, um controle de cartões de crédito. A gente não colocou receitas aqui que pode ter. Enfim, fazer várias melhorias neste template aqui e vou disponibilizar ele para vocês aqui dentro do Planejamento Empresarial 3D. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Que você vai ter acesso a este template aqui, que ele é totalmente completo. Olha só isso daqui, você consegue ver todas suas receitas, despesas, investimentos, saldo em cada um dos meses, um dashboard aqui rápido. Você consegue ter acesso a gráficos. Se você assinar o Notion também, você pode ter. Tem a versão com gráficos pagos dentro do Notion e com gráficos gratuitos, tá? Você tem aqui botões, você consegue adicionar aqui todas as suas despesas de maneira simples, fácil, com vinculação de database de meses, né, que deixa muito mais completo o template. Aqui você tem uma possibilidade de estabelecer orçamentos mensais e ir seguindo, ver quanto que você já gastou. Tem 90% disponível, tem muito disponível, tem pouco disponível. Você pode ir vendo isso também, que vai sendo atualizado automaticamente todas as categorias, tá bom? Você tem orçamento geral, quanto que você pode gastar no máximo, que também é automaticamente atualizado, aba de investimentos, enfim, tem muita coisa aqui dentro, muita coisa interessante. É o template mais completo que existe de Notion para finanças pessoais em português, né? Sem dúvida nenhuma. Tem o controle bancário, tem tudo aqui dentro, tá? Que você pode acessar. A inteligência artificial do Notion pré-programada para você conversar com suas despesas, o que eu estou gastando muito, o que eu não estou gastando, e você vai ter acesso ao template que a gente fez para você simplesmente copiar para dentro do seu Notion, aqui dentro do Planejamento Financeiro 3D, que é o primeiro link na descrição. Então vou deixar lá na área de membro do Planejamento Financeiro 3D esse template que a gente acabou de fazer, beleza? Então tá aqui dentro de aulas, controle financeiro para casais. Eu vou disponibilizar esse template melhorado com várias melhorias dentro do Planejamento Financeiro 3D, que obviamente você não vai ter acesso a só isso, né? Você vai ter acesso ao melhor controle financeiro de Notion em português. Beleza, gente? Então, primeiro link na descrição para você acessar esse template que a gente fez aqui. Se você não quiser acessar dentro do Planejamento Financeiro 3D, só seguir os passos aí que a gente fez e você também faz o seu próprio template. Você pode até ir personalizando da maneira que você quiser no decorrer do vídeo, né? E você também, dentro da área de membros, tem várias aulas para você aprender a utilizar de maneira completa aí o Notion de controle financeiro. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo, por favor, que a gente vai trocando uma ideia, eu vou entendendo quais são as demandas de vocês, eu vou trazendo novos vídeos e também vou respondendo as dúvidas de vocês nos comentários. Então, esse template totalmente melhorado, 100% atualizado, com todas as próximas atualizações que a gente vier a fazer, tá aqui no primeiro link na descrição. Um abraço pra você, até o próximo vídeo e valeu!